Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e continuando na série de computação gráfica com o OpenGL, dessa vez a gente vai começar a programar alguma coisa, finalmente, né? Nessa imagem de fundo que você deve estar vendo agora, eu estou manipulando um objeto 3D desenhado usando o OpenGL, mas só que essa imagem está dentro de uma janela. Essa janela ela possui alguns botões, menus e etc. E a imagem ela gira e responde ao meu movimento do mouse. E se você assistiu meus vídeos anteriores, deve saber que a OpenGL não trata esse tipo de coisa. Então vamos ver hoje como é que a gente pode criar um programa de aplicação com o OpenGL, certo? Então vamos lá. Eu vou começar dizendo o que a gente sabe até agora. A gente sabe que a OpenGL é uma API para desenho 2D e 3D, certo? Isso significa que a gente não vai mostrar a saída da OpenGL num terminal, em modo texto. Né? É óbvio que não, certo? Não. Definitivamente a gente não vai mostrar a saída da OpenGL em modo texto. A saída da OpenGL ela é uma imagem e precisa de uma janela para exibir essa imagem. Outra coisa que vai ser diferente aqui é o modo de entrada de dados. Como assim? A gente quer que o nosso desenho OpenGL responda a impulsos criados por dispositivos como teclado, mouse e até joystick. Eu não vou me estender muito nessa parte de entrada por enquanto, porque isso vai ser o tema do próximo vídeo. Por enquanto vamos focar apenas em mostrar alguma coisa numa janela dentro da tela. Aqui nós temos o mesmo problema que eu comentei nos vídeos passados sobre a OpenGL. Cada sistema operacional possui seu próprio sistema de janelas. Ou seja, criar uma janela no Windows é diferente de criar uma janela no Linux, que por sua vez é diferente de no macOS. Você poderia utilizar a API do próprio Windows, por exemplo, para criar uma janela? Poderia. É meio difícil porque ela é bem de baixo nível, mas aí seu código ia ficar limitado a rodar apenas no Windows. Então a solução que a gente procura é uma biblioteca que crie uma camada de software entre sua aplicação e o sistema de janelas do sistema operacional onde você está rodando o seu programa. Essas bibliotecas elas vão esconder de você os detalhes de como é que se controla as janelas do Windows, do Linux e do Mac, simplificando e muito a sua vida. E algumas dessas bibliotecas possuem implementações em diferentes sistemas operacionais, o que é bom também, né? Outra coisa que a gente procura numa biblioteca dessas é que ela permita adicionar um código OpenGL e exiba a saída da janela que ela criar. Aí na figura, mostra que a biblioteca vai criar um contexto OpenGL. E o que seria então esse contexto, né? É o seguinte, a OpenGL ela é implementada como uma máquina de estado. Ela possui uma grande coleção de variáveis que definem como ela vai funcionar em um determinado momento. E o contexto da OpenGL é a estrutura que mantém essas variáveis que alteram o estado da OpenGL. É meio confuso, mas deixa eu fazer uma pequena analogia aqui. Imagina esse painel aqui, que é o contexto do OpenGL. Ele possui um conjunto de botões, cada botão seria uma variável interna desse contexto, e cada vez que você gira ou clica em um botão desse painel, você alterou o estado da OpenGL. E isso vai fazer com que ela opere de uma forma completamente diferente. Um exemplo fácil de entender em código OpenGL mesmo é esse daqui. Esse comando da OpenGL Legacy desenha um triângulo com 3 vértices dentro dela. Você pode observar que o comando GLColor altera a cor do que você vai desenhar, mas ele não altera a cor de um vértice específico. Ele altera a cor do contexto da OpenGL. Isso significa que depois que você chamar a função GLColor com os valores 0, 1, 0, tudo que vier depois dele terá a cor verde. E mais, se você remover o código de cima que atribui a cor vermelha ao contexto, o que acontece? Na primeira vez que esse objeto for desenhado, ele vai aparecer com o primeiro vértice com alguma cor que o contexto tiver naquele momento. Normalmente a cor default do contexto ele é a cor branca, mas quando a função desenha for chamada de novo, ele vai aparecer com a cor verde, porque agora a função já alterou a cor atual da OpenGL para verde. É possível que você nem veja essa mancha branca no canto, porque normalmente a função que desenha pode ser chamada 2 vezes e aí pronto, já era. O triângulo fica todo verde e você nem chegou a ver esse iniciozinho da primeira vez que foi desenhado com a mancha branca no canto inferior esquerdo. Então mantenha isso em mente o tempo inteiro enquanto estiver implementando alguma coisa em OpenGL. Várias funções da OpenGL são funções de modificação de estado, que modificam o contexto da OpenGL. E outras funções são funções que realizam operações baseando-se nesse estado atual da OpenGL. Outra coisa importante quando a gente fala de contexto da OpenGL são os objetos. Esses objetos que eu estou mencionando não tem nada a ver com os objetos da orientação a objetos, tá?
é que as bibliotecas da OpenGL normalmente são escritas em C. Mesmo que você esteja usando uma outra linguagem, o núcleo da OpenGL ainda é em C. E um objeto em OpenGL é uma coleção de opções que representam um subconjunto do estado da OpenGL. Como assim, né? Imagina o contexto da OpenGL como uma struct gigante. E dentro dessa struct temos alguns objetos, que por sua vez são outras structs, mas que são opções correlacionadas. Por exemplo, você vê que o OpenGL usa por padrão cores simples para preencher o interior dos polígonos, certo? Se a gente quisesse aplicar uma textura, então você tem que criar o objeto textura dentro do contexto da OpenGL. Só criar esse objeto não é suficiente, você tem que agora alterar o estado da OpenGL, dizendo que o objeto textura que você acabou de criar vai ser um objeto ativo. Agora que ele está ativo, você vai ter que passar um monte de valor dizendo as propriedades da textura, os dados dela, né, a cor dos pixels que ela vai ter e etc. Por último, você retorna o estado da OpenGL da textura ativa para igual a zero, ou seja, nenhuma textura ativa. Por quê? Porque você vai tornar ela ativa de novo só na hora de desenhar alguma coisa, que você queira essa textura aplicada. Que nem aqui no nosso triângulo, ativo a textura, desenho e depois desativo. Beleza, entendido agora o que é um contexto, vamos para as bibliotecas que criam contextos OpenGL dentro das suas janelas. Vamos lá. A gente quer então uma biblioteca que crie uma janela no seu sistema de janelas do seu sistema operacional. Se ela for multiplataforma, melhor. Queremos também que essa biblioteca crie um contexto de OpenGL para a gente poder desenhar as coisas nela. E aí então, qual é a melhor biblioteca, né? A resposta para quase todo tipo de pergunta que nem essa é depende. O que você quer? Se quiser apenas abrir uma janela para exibir a saída da OpenGL e gerenciar alguns dispositivos de entrada, então você tem a Glut, que já é muito antiga e descontinuada, e a versão FreeGlut que incorpora as coisas que a Glut tinha e é mais estável e atualizada. E você tem também a GLFW. Ambas funcionam em diferentes plataformas, mas atualmente a GLFW é bem mais popular porque ela traz bastante coisa que auxilia na criação de jogos, por exemplo. A GLFW tem suporte, além da OpenGL padrão, a OpenGL ES, que é uma versão da OpenGL para sistemas embarcados, e Vulkan. Ela tem suporte a múltiplas janelas e telas, tem suporte a teclado, mouse, joystick, gerenciamento de tempo e eventos de janelas e etc. Então, tudo coisa que é bem útil na hora de criar um jogo. Então, assim, a GLFW é uma ótima API para usar juntamente com a OpenGL. Mas eu tenho pouquíssima experiência com ela e tem um bom motivo. Eu uso a OpenGL normalmente não para criar jogos, mas para as minhas pesquisas em computação gráfica. E o problema é que essas APIs elas não trazem muitas opções de interface de janela. E eu queria ficar mudando os parâmetros das técnicas que eu implementava, ligando e desligando a funcionalidade e etc. Eu queria que a minha janela tivesse botões, barras de tarefa, campos de entrada de valores numéricos e etc. Eu cheguei ao ponto de implementar meus próprios botões dentro da OpenGL, desenhando na marra como está aparecendo aí, e tratando os cliques e etc. E detalhe, eu não usei nem textura, as figuras são usando comandos OpenGL. Meio bruto isso, né? Eu sei, mas me perdoem, na época eu estava apenas gastando meu tempo e esforço programando uma coisa com preguiça de aprender a usar algo novo que já existia, que fazia isso por mim muito melhor do que eu. Então vocês podem, né, me desculpar aí. Beleza, mas continuando. Se você quiser fazer jogos mesmo em OpenGL, ainda há algumas outras APIs que, além de criarem o contexto da OpenGL e a janela, possuem suporte a sons e rede, como Allegro, SDL e SFML. Essa última, por sinal, parece ser muito simples de usar. Eu vi alguns exemplos de programas usando SFML e é muito rápido de desenvolver aplicações usando sprites. Esses objetos feitos de sequências de imagens 2D, que são bem comuns, né, naqueles joguinhos de Super Nintendo, Nintendinho e agora nos jogos indie. Né? Eu particularmente nunca utilizei essas bibliotecas em conjunto com a OpenGL, mas quem sabe no futuro não coloco algo aqui no canal sobre elas, tá certo? E finalmente, chegamos aqui nas APIs que fazem o que a gente está pedindo de básico, que é o contexto e a janela, mas que elas possuem um bom suporte a widgets, que são esses itens a mais na janela. Temos a FTLK, a WX Widgets e a Qt. Eu nunca usei essa FTLK, como eles dizem full tick, mas parece que eles usam algum tipo de emulação da Glut para rodar OpenGL.
E eu não sei mais nada além disso, tá? Mas eu usei essas outras duas aí que estão aparecendo. A WX Widgets é uma ótima API. O programa que eu uso para tratar o áudio aqui nos vídeos do canal, o Audacity, ele foi feito em WX Widgets. A página da API também mostra que tem outras duas engines criadas usando essa biblioteca. Mas eu sentia que acabava misturando muito o que era código de interface gráfica com o código da funcionalidade do que eu estava criando. E eu não gostava muito disso até que eu comecei a usar a Qt. E boa parte do motivo de por que eu uso ela se deve mais por conta da praticidade e da quantidade de funcionalidade que ela tem. Então eu vou mostrar aqui um olá mundo de Qt com OpenGL e no meio do caminho eu vou dizendo as razões de por que eu vou seguir usando essa API. Bem, para você usar a Qt, primeiro você precisa instalar ela no seu computador, certo? Basta você pesquisar aqui no Google Qt que você vai ser levado para uma página inicial aqui da Qt na internet e vai ter um monte de propaganda aqui das aplicações que eles já fizeram e tal. Mas você vem aqui em cima, Download Try, certo? Aqui você vai encontrar várias opções de download, algumas delas aqui, por exemplo, pagas, que são uma versão premium, tá? A gente vai nessa opção aqui, que é a versão open source, tá? E que é gratuita. Tem algumas coisas para se considerar aqui, que diz que, por exemplo, se você for fazer alguma aplicação usando o Qt, usando essa versão aqui, você vai ter que disponibilizar o seu código em formato GPL ou LGPL, tá? Então, atenção aí se por acaso você for fazer algum produto usando essa versão aqui da Qt, fica atento aí no negócio da licença de software, tá? Beleza, mas já que eu vou fazer só para finalidade de estudo, né? Então, estamos de boa aqui. Vou descer aqui até o final da página e você encontra aqui o botãozinho para instalador online, tá? Ele vai descobrir aqui qual é o sistema operacional que você está utilizando. No meu caso aqui, que eu estou no Ubuntu, ele está mostrando aqui para o Linux 64 bits. Você clica aqui em Download e vai começar a baixar aqui. Bem, agora que você já baixou a Qt, no Windows basta executar o arquivo executável que você baixou. E no Linux o que vai baixar vai ser um arquivo .run, certo? Para executar esse tipo de arquivo, você vai clicar com o botão direito em cima dele e tornar ele um arquivo executável. Ou você pode clicar com o botão direito, abrir no terminal, certo? E usar o comando chmod mais x, certo? Para adicionar a permissão de execução e botar o nome do arquivo que você baixou, né? Do instalador, tá? Executando, você vai ver essas janelas de instaladores com um monte de next, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. As únicas coisas que você realmente deve estar atento é que logo no início o Qt pede para você se cadastrar no sistema deles. Eles perguntam se você está usando o Qt para alguma companhia, alguma empresa, algum negócio, coisa desse tipo, tá? Bem, o passo mais importante do instalador vai estar aqui, na seleção de componentes. Eu sou um cara cauteloso, então eu sempre uso as versões de software que já estão bem testadas e confiáveis. Então eu sugiro vocês marcarem a opção LTS aqui da esquerda, tá? Eu acredito que você não precisa selecionar tudo, porque senão vai ocupar muito espaço no seu HD, vai baixar muita coisa, e você nem vai usar tudo isso. Então vem aqui na opção com a versão mais nova, aqui em cima, expande essa opção e aqui você vai encontrar um monte de compiladores para um bocado de tipo de sistema diferente. Como a gente está procurando apenas criar programas para um desktop normal, então no Windows vai aparecer para você esse compilador MingW, né? E no Linux vai aparecer o compilador GCC. Fica atento aí para baixar o compilador 32 ou 64 bits, dependendo do seu processador e sistema operacional, certo? Isso é importante. E no final da instalação, o instalador mostra a opção de executar o Qt Creator. E nisso aqui já está uma das coisas que eu disse sobre a praticidade. A Qt é uma API para a criação de janelas e widgets, mas ela disponibiliza a própria IDE. Você pode usar a Qt no Visual Studio, no CodeBlocks, até no bloco de notas se quiser. Mas usar a Qt no Qt Creator tem suas vantagens porque dentro do Qt Creator você tem ferramenta para manipular o formato das janelas de forma gráfica, né? Então, vamos lá. Se você acabou de instalar, essa aqui é a cara do Qt Creator. No caso, vai aparecer um monte de exemplo. Aqui não está aparecendo mais para mim, porque eu já estou com vários projetos, eu já uso há algum tempo, né? Então tem aqui alguns projetos meus. Aqui em cima você encontra o botão de projeto novo, certo? Então vamos criar aqui um projeto novo.
Aqui na esquerda você vai ter os tipos de projetos, se você quiser criar uma aplicação, uma biblioteca, um projeto que não é do Qt, ou seja, um código C, C++ comum, certo? Eu vou escolher aqui aplicação e aqui do lado direito, no meio na verdade, né, você tem as opções aqui se você quer uma aplicação Qt Widgets, uma aplicação no console, algumas opções para celular. Eu vou deixar aqui em cima mesmo na Qt Widget, tá? Na próxima opção você vai encontrar aqui, escolher o nome do seu projeto, tá? Eu vou colocar aqui OpenGL App. Você vai ter que também escolher uma pasta, tá? No caso aqui eu vou criar uma pasta aqui em dev, eu já tenho aqui, Qt. Aqui dentro ele vai criar as coisas para esse cara aqui. Aqui é importante porque isso aqui mostra o compilador, tá? E onde vai ficar os arquivos. Então, quando eu botar o mouse aqui, ó, você consegue ver que ele vai utilizar o compilador GCC, vai utilizar uma versão do Qt que é a 5.9.5, que ele vai utilizar o CMake para unir todos os arquivos. E se você clicar aqui em detalhes, você vai ver as pastas que vão ser criadas com as versões de debug, release e etc. Tá? Com os códigos executáveis e os códigos objeto. Se tiver tudo ok aqui, next. Aqui é a classe da janela principal. No caso, eu praticamente nunca mudo, mas se você quiser botar um nome de classe específico aqui, pode. Essa classe principal, ela vai herdar dessa classe QMainWindow do Qt, que abre uma janela na tela, certo? Então aqui, next. Aqui mostra os arquivos que vão ser abertos. Aqui, caso você queira adicionar uma versão de controle, um controle de versões, né? No caso aqui, Git ou não. Vou deixar não por enquanto, mas se você quiser utilizar, pode configurar aqui também. E finish, certo? Então, esse aqui foi o código já criado por ele, né? Se você vir aqui do lado esquerdo, você vai encontrar o arquivo do projeto, os headers, que são os arquivos que têm somente as assinaturas, né, das classes e dos métodos, tá? Se você nunca programou em C++, é possível no C++ você dividir os arquivos dessa forma, né? Em .h, onde você bota apenas as declarações, as assinaturas, e no CPP você coloca as implementações dos métodos, né? Então no caso aqui nós temos a classe MainWindow, que é a classe que a gente criou inicialmente, que ela herda dessa classe QMainWindow, que é do Qt, e ela exibe uma janela, né? Presta atenção nesse parâmetro aqui, nesse elemento aqui, que é o cara responsável pelos elementos gráficos da interface gráfica, tá? Da sua janela. No caso aqui não está mostrando, mas deixa eu mostrar aqui. Não, não é isso. É essa lateral aqui, tá? É porque eu normalmente removo por conta que eu quero aproveitar o máximo de espaço. Mas quando você acaba de instalar, essa partezinha aqui da janela tá visível. E aqui tem as opções, como por exemplo, Edit, onde você vê a parte de edição. Aqui você tem projetos que você possa ter, algumas definições, né, e tal. Mas aqui embaixo é a parte importante, onde você tem o botão de compilar e executar, apenas compilar, né? Ou seja, vai compilar todos os arquivos e unir todos eles. E a opção de debug, tá? Aqui eu já decorei o atalho para você compilar e executar, que é o Run, Ctrl R. Então, observa a barrinha aqui no canto, que ele está construindo, está compilando e assim vai depois exibir a janela. E tá aí. O projeto inicial dele já mostra aqui uma janelinha, não tem nada dentro dela. Tem uma barra de ferramentas aqui em cima que está vazia, não tem nenhuma ferramenta. Tem um botão de minimizar, maximizar e fechar, certo? Você pode alterar aqui, você pode redimensionar a janela e etc. E como é que eu posso alterar isso, tá? Como é que eu posso alterar o formato da minha janela, o que ela tem, o conteúdo e etc. Você vem aqui e tem um arquivo chamado mainwindow.ui, que é de User Interface. Esse arquivo é o arquivo onde você vai manipular a sua interface, os elementos da sua interface. Tá? Se você clicar duas vezes aqui, o Qt Creator vai abrir esse modo gráfico aqui de edição. Certo? Então no caso aqui você pode redimensionar o tamanho inicial da janela. Aqui do lado esquerdo eu estou mostrando apenas como os ícones, mas você pode mostrar como lista também, assim fica melhor de você ver os nomes de cada item. Então você tem aqui botões, você tem botão de radio, né, que é aquele de escolha, checkbox, que é os botões de check, onde você pode ativar ou desativar uma opção. Você tem um monte de tipo de widget aqui. Você tem os layouts, que são formas de organização entre as widgets. Você quer organizar eles verticalmente, horizontalmente, em formato de grid, em formato de formulário. Certo? Tem um monte de opções aqui. Esse aqui não é bem um curso de Qt, mas a gente vai acabar mexendo em algumas coisinhas aqui básicas
nisso aqui no meio do caminho. E o que eu quero vir é aqui em cima, Display Widgets, onde tá as coisas de exibição. E aí você tem aqui Label, texto, né, e tal, calendário, LCD, mas olha o que está bem aqui. OpenGL Widget, tá? Ou seja, uma widget de OpenGL. Se você pegar e clicar nisso aqui e arrastar para aqui para dentro, olha o que está aqui. Já é um Canvas OpenGL, tá? Então aqui esse cara vai criar um contexto OpenGL, que nem eu comentei. Bem, se deixar assim, ele vai aparecer só nesse pedaço da janela e esse monte de espaço vazio, tá? Então eu vou clicar aqui para selecionar minha janela e vou colocar aqui, digamos, para organizar horizontalmente. E aí ele vai esticar o canvas para ocupar a janela inteira. E se eu adicionar mais algum elemento, esse elemento vai aparecer aqui na horizontal. Mas eu não vou adicionar nada por enquanto, vou deixar apenas o canvas aí, certo? Vou compilar e executar novamente. E daí já temos uma janela com Canvas OpenGL, só que a gente não está desenhando nada dentro dela, né? Como é que a gente vai fazer então para desenhar alguma coisa dentro desse Canvas, tá? Na hora que você adicionou aqui esse carinha, OpenGL Widget, que tem esse nome aqui, esse nomezinho dele aqui, que eu estou selecionando aqui no canto direito, seria o nome da variável que é responsável por esse objeto aqui. Você pode mudar o nome, tá? Aqui é o nome que o Qt Creator deu, mas eu vou botar aqui Canvas, certo? E mais, esse cara, ele é o canvas do Qt que ele criou, mas eu vou criar uma classe que vai herdar essa classe. E aí nela é que eu vou botar o meu código OpenGL, tá? Então eu vou voltar aqui para sem documento, clicar com o botão direito aqui nessa parte inicial aqui do projeto e clicar aqui adicionar novo. Você tem as opções aqui. Eu vou clicar em C++ porque eu quero criar uma nova classe C++, onde eu vou colocar meu código OpenGL, certo? Então aqui C++ também, classe C++, choose. Você pode escolher o nome da classe aqui, vou botar o nome da classe de meu canvas, certo? Onde eu vou colocar os desenhos, né? No caso aqui ele já está mostrando o nome dos arquivos, eu nunca mexo nisso aqui porque eu gosto da escolha que ele faz, que é o mesmo nome da classe em minúsculas, 1.h com as definições e um ponto CPP com as implementações dos métodos, né? Next e finish. Tá? Então, tá aqui, ele abriu o arquivo .cpp, mas está aqui do lado, você pode acessar também o arquivo .h, tá? Então, clicando aqui, beleza. Agora vem o seguinte, nós queremos que essa classe substitua aquela que está aqui na nossa interface que eu acabei de adicionar, certo? Então, para isso, eu vou incluir aqui a QOpenGL Widget e vou colocar aqui para herdar de forma pública, né? Então, e agora, como eu fiz essa herança, esse cara ele precisa de um elemento no construtor dele. E que elemento é esse? As widgets do Qt são organizadas em formato de árvore e cada construtor precisa do ponteiro para o pai, certo? Para manter a árvore, né? Então no caso aqui eu vou botar aqui widget, que é a classe mais geral de widgets do Qt, e vou botar aqui parent ou pai, né? No caso. Tá aí. Agora observa o seguinte, ó. Só de eu ter feito isso aqui, isso significa que eu estou herdando os métodos e os atributos que estão nessa classe do Qt, certo? Isso significa que eu vou ter acesso ao seguinte, a algumas funções como initializeGL, que vai ser a função onde você vai colocar coisas de inicialização, certo? Ou seja, alguma configuração, algumas coisas que você queira ligar e que fique ativo durante toda a execução do seu programa e etc, né? E aqui vou colocar void paintGL, que é a função onde eu vou colocar o comando, os códigos de desenho, beleza? Como uma boa ideia, né? Você pode clicar com o botão direito aqui, refactor, adicionar definição em meucanvas.cpp e ele vai lá e adiciona o corpo, né? Aqui no caso, essa casca aqui do método, né? Beleza, voltando para cá, fazer a mesma coisa para o paintGL, tá aí. Fazer um código bem simples mesmo, bem básico, tá? Sei lá, tá aqui GL Clear Color, não é isso? Então eu vou botar aqui GL Clear Color, eu vou botar para limpar com a cor branca, vai, para mudar, ficar parecendo que tá fazendo nada lá, né? Então, cor branca é para ser 1, né? Cor branca, pronto.
E aqui vou desenhar alguma coisa, vou desenhar um triângulo, usando o código do OpenGL Legacy, tá certo? Então aqui, GLBegin, GLEnd, GL Triangles. E aqui vamos botar os vértices, aqueles velhos coordenadas de teste aqui. E botar a cor vermelha. Pronto, então, cor vermelha, vou desenhar um triângulo, tá aqui as 3 coordenadas do meu triângulo, ok? Agora, se eu pegar e simplesmente compilar e executar aqui, ainda não vai aparecer nada, porque você criou uma classe, mas você não associou, aquele objeto que está aparecendo, preto, ele é um objeto do Qt, ele não é um objeto dessa classe que você criou. Então o que você vai fazer? Vem aqui de novo na interface, clica com o botão direito em cima da widget do canvas que você criou, e vem aqui em Promote To. Isso aqui vai fazer com que o seguinte, esse cara agora não vai ser mais um objeto da classe QOpenGLWidget. Ela vai ser uma classe, um objeto da minha classe MeuCanvas, certo? Então tá aqui MeuCanvas, tá? Aqui no caso ele vai precisar do arquivo .h, por isso que eu disse que não é bom modificar, né? Porque aqui ele já, né, encaixa bem direitinho, eu não modifiquei nada no arquivo, mas se você tivesse modificado o nome do arquivo, você tem que botar aqui o nome do arquivo correspondente, tá? Então aqui, adicionar, promote, agora se você compilar e executar, tá aí. Porque agora esse canvas que você adicionou, ele não é mais um objeto do que OpenGLWidget padrão do Qt, ele é um objeto da classe que você criou lá, que está herdando da OpenGLWidget. Bem simples, né? Muita coisa foi simplificada. Eu não precisei nem incluir a biblioteca OpenGL aqui, porque essa classe do Qt já inclui isso para mim. E mais, na hora que você inclui essa classe, né, antes de eu voltar para lá, olha isso aqui é o arquivo XML da interface, né? Aquela interface gráfica que eu estava mostrando que eu podia manipular a janela, né? Ela fica organizada aqui, mas eu nem preciso mexer nisso aqui. É melhor mexer por lá, né? E é isso, certo? Ele já vai, quando você utiliza essa classe aqui que é o OpenGLWidget, ele já adiciona nas configurações de compilação que você vai utilizar o OpenGL e nem include precisa da biblioteca OpenGL, porque o include já acontece dentro da classe, tá? Aqui nesse include já está incluindo a OpenGL.h, beleza? Esse vídeo ele foi mais focado na interface do que na OpenGL em si. Mas mesmo assim eu vou aos poucos inserindo conceitos importantes da OpenGL, né? Que nem o conceito de contexto que eu coloquei. Eu acabei esquecendo de dizer que durante o vídeo, mais uma mesma janela pode ter mais de um contexto, certo? Se você gostou, curte esse vídeo e compartilhe com os amigos que possam gostar desse tipo de conteúdo, tá? Se inscreve no canal e ativa a notificação, porque a frequência dos vídeos do canal não tem muita regularidade, então assim você não perde o conteúdo. Dúvidas, sugestões? Deixa aí nos comentários. Até mais, gente.